Olá pessoal, muito boa tarde a cada um de vocês que está aqui assistindo a esta videoaula e a todos aqueles e aquelas que irão assistir no futuro. Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito importante, que são as considerações iniciais do livro que nós escrevemos sobre os concílios da Igreja Católica. Nesta obra, escrita na perspectiva holística, o leitor atento saberá que os depreciadores da doutrina cristã universal são os fundadores das igrejas de Araque dos dias de hoje. Esta obra fala do surgimento e da movimentação do conhecimento gnóstico cristão na sua forma Jesus-cristiana. Faz importante referência à sua forma inicial de pureza no princípio e sobre a causa de sua depreciação. Os preceitos da doutrina cristã primitiva versam sobre a verdade eterna, que não se transforma nunca. Portanto, da doutrina Jesus-cristiana primigênia, nada se tira, nada se acrescenta. O bispo Irineu e seus sequazes, Constantino e todos os seus sequazes, e todos aqueles que participaram deliberadamente ou não da deterioração da doutrina Jesus-cristiana primigênia, jamais poderiam imaginar que a atuação deles ficaria restrita somente ao círculo cristão cultural, porque no círculo cristão iniciático a doutrina Jesus-cristiana primigênia se manteve e se manterá intacta e aberta eternamente para todos os aspirantes que anelaram conhecê-la e vivenciá-la. Ao longo da história, o cristianismo foi abordado no perfil cultural de modo fragmentado, ideológico, tendencioso. Nesta obra, ele está sendo abordado de modo neutro, ao bem da verdade, numa perspectiva holosótica. Estes depreciadores, ao longo da história do cristianismo, adulteraram a Bíblia, tergiversaram a doutrina cristã universal, desvalorizaram o cristianismo autêntico, profanaram o sagrado ensinamento do Cristo. A igreja de Araque é a igreja placebo, aquela que parece ser a igreja do Cristo Jesus, mas não é. Esta igreja se acha representada no círculo cultural cristão pelas diversas igrejas das mais variadas religiões culturais. Chegou o momento de conhecermos de uma vez por toda quem são estas igrejas e quem são estes depreciadores pseudo-cristãos e como eles agiram ao longo da existência do cristianismo para esbodegá-lo. Os depreciadores da Boa Nova são portadores de uma síndrome incurável chamada fanatismo religioso e são revestidos de hipocrisia, etc. O fanatismo religioso é um transtorno terrível que mantém a cristandade presa ao campo da gravidade do círculo cultural, impedindo-a de migrar para o círculo iniciático. Para curar estes doentes, seria preciso que eles mesmos chegassem à compreensão do grau de equívocos religiosos a que estão submetidos e tivessem a vontade de reverter essa situação. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Estas são as palavras de Hipócrates, pai da medicina.
A maioria dos cristãos do círculo cultural, atacada pela doença do fanatismo, já não pode mais ser curada, consoante a máxima do Dr. Hipócrates, não quer perceber e mudar a sua maneira, que praticam um cristianismo tergiversado. A cristandade das diversas religiões cristãs está bem ajustada às suas igrejas desviantes, de modo que não percebem o desajuste destas em relação à real doutrina Jesus cristiana. O leitor bem atento nesta obra irá perceber que o sistema religioso cristão cultural está doente da alma. Isto ocorre por estar sobrevivendo do jeito que está configurado, em cima de uma Bíblia adulterada, de uma doutrina cristã tergiversada. Então o leitor por si só irá concluir que estar bem ajustado a este sistema religioso convencional nessas condições é estar doente da alma também. Este livro leva informações para o leitor cristão do círculo cultural, o que deverá exercer nestes influências positivas, levando a se habilitar para a migração em direção ao círculo iniciático, e isso deverá acontecer após compreender o ensinamento genuíno do Cristo Jesus. Certamente irá conduzir estes a trabalhar sobre si mesmo de uma forma efetiva para pertencer ao círculo dos poucos escolhidos. Na trajetória de movimentação do cristianismo ao longo dos tempos, a partir de sua formação, por meio dos cristãos primitivos, ele passou pela deformação, pela apostasia, através dos depreciadores do sagrado divino, como os proto-ortodoxos, Irineu e seus sequazes, e como Constantino e os papas sucessores destes. O belo e puro cristianismo primitivo continua sendo depreciado até os dias de hoje por meio dos equivocados sinceros como o líder do círculo cristão cultural, pastores, padres, bispos, papas, etc. Ao longo do caminho, paralelamente à deformação do cristianismo, ele passou pela reformulação por intermédio dos protestantes, como Martim Lutero, Calvino e seus sequazes. Ele passou também por uma tentativa de restauração por intermédio do mormonismo. Porém, tanto a reforma protestante quanto a restauração mórmon não conseguiram deter a marcha de desvalorização do cristianismo, que continua se movimentando até hoje através dos agentes deformadores, através dos depreciadores do sagrado divinal. Passados 2021 anos da vinda do Rabi da Galileia a este mundo, já está demasiadamente grande a confusão doutrinária nos meandros das igrejas cristãs, entre os cristãos do círculo cultural. Os princípios cristãos praticados nas mais diversas religiões cristãs estão muito distanciados da real doutrina cristã universal, já estão desconectados da doutrina Jesus cristiana. E o pior de tudo é que o cristão cultural é um sujeito acrítico, ignóico, um equivocado sincero, que não possui um instrumento de percepção adequado, que é a consciência, para perceber onde está metido nesta confusão toda.
A confusão nas igrejas é a consequência nefasta que tem como causa dois fatores básicos: a ignorância e a desobediência dos cristãos. Desses dois fatores básicos emergiram vários outros fatores secundários determinantes da degradação da doutrina Jesus-cristiana. Os principais fatores que desvalorizaram os princípios Jesus-cristianos e promoveram o afastamento dos cristãos culturais da trajetória de percurso da doutrina cristã universal primordial são a inconsciência, a desobediência, a ignorância, o desrespeito, equívocos, acriticidades, dogmatização, adulteração da Bíblia, sistematização da igreja primitiva, política e teologia da prosperidade. O objetivo desse livro é de alertar o cristão cultural, sincero, equivocado, acerca do grau de afastamento dos princípios jesus-cristianos a que se encontra, o que deverá levá-lo a se movimentar no sentido de reverter a trajetória de percurso de depreciação cristã universal primordial. O leitor atento ao ler este livro verá que ele se constitui num facilitador de leitura, um vetor que aponta para as obras do Dr. Venerável Mestre Samael Aun Weor. O leitor inteligente logo perceberá que não há nenhuma relação de méritos ou de demérito nele, a ser acreditada em nome do seu autor, uma vez que ele configura aqui apenas como um humilde organizador dos assuntos. O ator teve apenas momentos de trabalho, que para ele foram momentos de alegria, na tarefa de organizar pedagógica e didaticamente os assuntos deste livro, a fim de que ele ficasse no jeitão de você ler. É comum ao crente do círculo cultural conceber que na sua igreja estão os preferidos de Deus, que irão ser salvos. O leitor atento deste livro irá logo perceber que a salvação não virá gratuitamente a ninguém de nós, por pertencermos a tal ou qual igreja, a tal ou qual religião, a tal ou qual organização espiritual. A salvação virá a alguns poucos dos filhos de Deus que batalhar incansavelmente na sua construção, na formação de sua alma, independentemente da organização religiosa ou mística a que pertençam. Pois eis que Deus não tem filhos preferidos, Deus é o preferido de alguns de seus filhos. Isto é uma sabedoria hermética. A revalorização do cristianismo iniciático, iniciado pelo Dr. Samael Aun Weor, a partir de 1950, trouxe um ensinamento elevado à cristandade, que lhe proporciona a oportunidade de se libertar da influência negativa dos mercadores e do mercantilismo, das religiões e ordens espirituais. Todos estes ensinamentos estão sendo apresentados aos seres humanos para que aprendam a escutar a voz do coração, que é a voz da intuição, ou seja, em nosso interior, nosso sagrado íntimo, e para escutá-lo e entender seus chamados, temos que preparar-nos internamente por meio desses ensinamentos, porque agora os humanos somente escutam a voz de seu interesse pessoal, o qual os divide e coloca uns frente aos outros, para logo sumi-los no caos do desespero e da dor. Isto foi dito pelo Sr. Júlio Medina no livro Apontamentos Secretos de um Guru. Os ensinamentos acerca da revalorização e defesa do cristianismo iniciático, trazido à tona pelo Dr. Samael Aun Weor, são uma bênção para o cristão que almeja a luz
e uma preocupação por parte dos profanos, todos estes ensinamentos provocam nos não preparados os mais extravagantes comentários, e os carrascos desejariam nos ter a seu alcance para saciar seus instintos depravados e assim silenciar nossas consciências na lama de onde eles levam o seu coração, na lama onde eles lavam o seu coração. Dizeres do Sr. Júlio Medina no livro Apontamento Secreto de um Guru. Os cristãos do círculo cultural, enquanto estiver nele, vivem no mundo das teorias espirituais, mas ao migrar para o mundo iniciático, pratica as teorias espirituais. Então, fizeram as seguintes perguntas ao mestre Samael. Mestre, por que você chama papagaios de gaiola aos espiritualistas de sala de aula e de palavras? O mestre respondeu, porque eles falam como papagaio, mas sem ter jamais experimentado o que falam, e por espiritualismo entendo saber viver dignamente entre os homens, e não como muito entende que espiritualismo é teorizar, porque uma coisa é saber viver e outra coisa é saber teorizar. Aquele que sabe viver é um mestre, e o que sabe teorizar é um intelectual. Isto então está dito por Júlio Medina no livro Apontamento Secreto de um Guru. O cristão cultural busca Deus e todas as coisas do mundo externo, não possui conexão com mundos internos. E aí vem a outra pergunta que diz assim, mestre, por que as pessoas negam a existência do mundo dos mundos internos e ao falar-lhes dele tomam como assunto de loucura ou de degeneração? O mestre respondeu, estas pessoas não entendem dos mundos internos porque são ignorantes, e o ignorante sempre acredita que somente ele tem razão. A razão do ignorante depende de seu olho e de seu ouvido, e estes órgãos somente percebem o que está fora deles. Assim que se lhes diz que os mundos internos estão dentro de si mesmo, se espantam e de imediato nos ofendem com crueldade, precisamente porque eles são nécios e cruéis ao mesmo tempo. Eles estão acostumados a pensar da sua maneira de ver e terminam por gozar, porque a gozação é mais fácil que a análise. Eles jamais se dão ao trabalho de analisar e o confirma quando diz, isto não foi demonstrado. Esse ser sofre de um mal que se chama preguiça mental e se vão melhor com seus costumes sedentários. Assim, os que lhes chateiam muito que alguém trate de tirá-los de seus hábitos e costumes que já modelaram sua triste existência. Por isso podemos exclamar como Dante, o triste é assim. Sr. Júlio Medina, em Apontamentos Secretos de um Guru. Na ação para a revalorização e defesa do cristianismo iniciático, as informações levadas ao círculo cultural nos ensinam que a sabedoria divina busca dentro de si, a sabedoria humana está fora de si. Este conhecimento se obtém dentro de si mesmo, Deus de seu próprio mestre interior da fé, que nasce da sabedoria. Essa firmeza que nasce da sabedoria divina, por isso nós não temos escolas externas como ponto de apoio, porque o nosso ponto de apoio é o nosso íntimo, é nossa pedra de apoio. Assim nos transmitiram nossos divinos antecessores. Por isto o Cristo diz, tu és Pedro,
e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Nosso ponto de apoio é nossa pedra imóvel, ou seja, nosso íntimo sagrado, e quem se apega a essa pedra jamais cairá no abismo. É o sexo, Dr. Samael Aun Weor, no livro Apontamentos Secretos de um Guru. Os espiritualistas culturais vivem ainda hoje como viviam no século XX, aferrado ao mundo das teorias, totalmente destituído das práticas com os 3 fatores de revolução da consciência. Por todas as partes apareciam constantemente inumeráveis impostores fingindo-se mestres e avatares. Todos eles assumiram as poses pietistas mais variadas, pronunciavam as mais eloquentes conferências que centenas de metecapos aplaudiam, cheios de louco frenesi. Esses eram espiritualistas do século XX. O que estudavam? Teorias. O que liam? Teorias. O que sabiam? Teorias. Todos eles estavam cheios de fornicações, adultérios. E quando eu, Aun Weor, convidava-os para a castidade, lhe ensinava a poderosa sabedoria da cobra, eles rechaçavam. Então, cheios de medo, me respondiam que a castidade científica era impossível, e assim eles não entravam no Éden, nem deixavam os demais entrar. Esses são os espiritualistas do século XX. Todos eles rejeitavam as mensagens dos mundos superiores e somente aplicavam-se aquelas escolas que lhes permitissem fornicar. Essas pessoas nem viam e nem ouviam, nem entendiam a linguagem da luz, e somente sabiam discutir teorias e mais teorias. Esses eram os espiritualistas do século XX. Quando eu, Aun Weor, compreendi o orgulho e a vaidade daquelas pessoas, dei as costas a essas padelinhas de hipócritas e me fui com os filhos do povo. Fui-me com os humildes, com os simples, com os pobres párias da vida, com os filhos do povo. Este povo torturado, este povo abatido, humilhado diariamente pelos malvados, e cheio de euforia, exclamei: Senhor, 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 eis aqui teu povo, tão simples e tão sábio como o signo de Aquário, tão grande como as pirâmides do Egito, tão fogoso como as ações revolucionárias dos filhos do fogo. Agora sim podemos exclamar do cume do Calvário de Juvanti: fizemos uma raça de Deus, fizemos uma raça de heróis, uma nova progenitura de anjos, guerreiros, a batalha. Que a paz esteja com a humanidade. Venerado Mestre Samael Aun Weor, em Apontamento Secreto de um Guru. Este livro está levando informações relevantes do círculo iniciático para os leitores cristãos do círculo cultural, o que deverá levar esses cristãos culturais a se esforçar para a migração em direção ao círculo iniciático, porque após compreender os ensinamentos secretos do Cristo Jesus, estes deverão trabalhar diligentemente sobre si mesmos de uma forma efetiva. Este livro é para o leitor atento que queira sair do mundo da agnóia e mergulhar na luz, na holosótica cristã. Este livro traz em seu bojo informações importantes para que cada um de nós reconheça a importância de nossa igreja, ao mesmo tempo em que devemos reconhecer também a sua história,
o seu alcance dentro do contexto cristão, o seu limite doutrinário, o seu grau de ensinamento crístico em relação ao todo de Jesus Cristo, etc., nem o sucesso material, cultural adquirido por nós na nossa militância cristã do círculo cultural compensa o fracasso de ficar retidos aí, entre os chamados, sem chance de pertencimento entre os escolhidos por Cristo no círculo iniciático. A trajetória de desvalorização do cristianismo se configurou com as ações deliberadas ou não dos depreciadores do sagrado divinal, movidas pela desobediência destes aos princípios primigênios da doutrina cristã universal, acentuadas pela adulteração da Bíblia e modificação da doutrina jesus-cristiana. Por meio deles, o ideal de salvação do cristão cultural consiste em ser salvo por Jesus Cristo por procuração, o que não condiz com a realidade de salvação do cristão iniciático proposta por Jesus Cristo. O leitor atento percebe que a salvação só é possível através do sacrifício de si próprio, mediante a tarefa de carregar a cruz, que é o AZF, como fez o próprio Cristo Jesus. No círculo cultural cristão, na maioria das vezes, ficam os religiosos destituídos de religiosidade, enquanto que para o círculo iniciático migram os espirituosos, revestidos de religiosidade. Religiosos são todos os cristãos culturais, os muitos chamados, espalhados por todas as igrejas, esperando pelo religar de sua particular religião. Jesus Cristo direcionou os seus ensinamentos no sentido de formar um senso crítico em cada um de seus discípulos, em cada um de nós, a fim de que pudéssemos construir a nossa autonomia, a nossa alma, a nossa liberdade, a nossa própria salvação. Jesus Cristo nunca quis seguidores, sempre quis caminhantes que andassem a seu lado no caminho apertado. Quem quer seguidor que busca igrejas lotadas para o exercício de seu tráfico de influência são os depreciadores da doutrina Jesus-cristiana, por razões óbvias. A cristandade do círculo cultural cristão tem acesso à base do ensinamento de Jesus Cristo. O cristão do círculo iniciático tem acesso ao expoente do conhecimento cristão. O cristão do círculo cultural que queira migrar para o círculo iniciático deve compreender que acúmulo de riquezas, militância política partidária, prisão de animais silvestres, acúmulo de riqueza deste mundo, etc., não serve, não se coadunam com a doutrina Jesus-cristiana. A maioria da cristandade do círculo cultural, desde a época de Jesus e dos apóstolos, não apresentou condição de se promover da base aos expoentes do conhecimento cristão até hoje. O cristão cultural, nem em geral, não possui em sua estrutura cognitiva capacidade de compreensão, assimilação e acomodação do conhecimento cristão do grau iniciático. Colocar o ensinamento do círculo iniciático ao cristão cultural é como colocar um avião supersônico nas mãos de quem não dirige bem ainda nem o seu helicóptero. Jesus Cristo ensinou princípios corretos para que cada cristão pudesse dirigir a si mesmo, construir a sua autonomia, sua alma, sua liberdade e sua salvação. Porém, os depreciadores do cristianismo, ao longo
dos tempos terceirizaram o ministério da Igreja, se apresentaram como intermediário da cristandade, modificando os princípios Jesus cristianos, introduzindo dogmas em lugar do senso crítico, etc. A teologia da prosperidade material dos depreciadores do cristianismo, que enfatizam o ajuntar tesouro na terra, é incompatível com a teologia da prosperidade espiritual Jesus cristiana, que coloca ênfase no ajuntar tesouros nos céus. Reliquir de Cristo Jesus, a religião de Jesus Cristo, é para o cristão se libertar dos sistemas ideológicos de Estado, libertar dos sistemas convencionais. Estes aparelhos ideológicos de Estado podem ser referenciados nos aparelhos ideológicos do Estado do filósofo Louis Althusser, um filósofo francês. O reliquir dos depreciadores do cristianismo, das religiões culturais, seguiu o caminho contrário do reliquir do Cristo Jesus, pois enquanto Jesus Cristo liberta os cristãos dos sistemas convencionais, o reliquir dos depreciadores do cristianismo possui estratégia de manter a conexão entre os cristãos e os sistemas convencionais para mantê-los presos aos dogmas de suas igrejas, etc. O reliquir de Jesus Cristo é para desconectar o homem do sistema e das coisas externas do reino deste mundo e reconectá-lo às coisas do reino de Deus. O reliquir do Cristo Jesus ensina a dura realidade do estreito caminho, da porta apertada para a salvação, do qual alguns poucos serão escolhidos entre os muitos chamados. O reliquir dos depreciadores do cristianismo ensina uma doutrina tergiversada, onde uma grande ilusão sobre a salvação que se apresenta como sendo gratuita para todos e sem a necessidade de carregar a cruz e sem a necessidade de percorrer o caminho apertado. A doutrina cristiana universal do Rabi da Galileia é para os poucos escolhidos, enquanto que a doutrina cristã tergiversada dos depreciadores do cristianismo é para os muitos chamados. A doutrina cristã universal do Nosso Senhor Salvador é a doutrina configurada para uma igreja una e indivisível. A doutrina cristã tergiversada dos depreciadores do cristianismo é diversificada. Praticamente, estas então são as palavras deste capítulo que a gente deixa com os leitores para continuar a sua leitura no livro. Se você gostou deste assunto, né, e está nos acompanhando aqui na leitura desse livro, deixa aqui o seu comentário, né, aqui nas descrições do vídeo, logo abaixo da onde nós estamos assistindo, e dê o seu ok, se inscreva no canal e esteja conosco na próxima apresentação. A paz e bendição.